Eu ficaria o dia inteiro com ela, dessa ouvindo em casa. Passa uma calma, uma tranquilidade. Você é uma pessoa calma, tranquila, porque você passa isso na sua forma de interpretar, de cantar, de levar... Sua mensagem para o mundo é essa. Você é calma assim? Eu sou bem calma, mas na verdade eu tento passar isso mais pra galera que tá ouvindo. Mas assim, na TPM... Não. Você fica de TPM? Ela não tem cara de quem fica de TPM, né? Fico bem estressada, como normal, né? Bom, a gente tem um VT agora pra mostrar, né, do The Voice que você participou. Depois você vai contar a sua experiência pra gente. Gente, já foi entrevistada pelo Jô. Olha só, a gente vai saber daqui a pouquinho sobre isso. Mas vamos ver o VTzinho dela agora, vai. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I have plenty of, baby. Just dream of us if I wish I died. Happiness, and I guess all the things you always find for. Calma, não é só isso. Todos os vídeos estão com... Incrível. Olha, a gente conversando aqui, ó. Foi ele que ficou com você, não. Foi a Ivete, né? Foi a Ivete, E sim. como que é a sensação, assim, de todo mundo virar e aplaudir você? Dá um medinho antes de começar? Olha, eu fiquei bem nervosa, mas eu confesso que, assim, como eu sou muito tranquila, eu tava dormindo, eu tava morrendo de sono, porque você tem que estar no estúdio, tipo, muito cedo, né? E eu sou, tipo, acordo muito, durmo muito tarde. Aí eu tava lá dormindo, tranquila, daí, bebê, sua hora, socorro. Sua hora, você já entrou arrumando os cabelos e tudo? Arrumando, tipo, o quê? O que aconteceu? Aí, deu um nervosinho, assim, no começo, mas é engraçado que no estúdio a gente não ouve o som batendo na cadeira. Então eu tava lá curtindo a música, quando eu vi já tinha gente legal, virada. sabia? A gente não ouviu, porque acho que a pressão, né? Imagina, você tá lá cantando e ninguém bate. Deve dar porque eu fico desesperada, eu falo que eu não tenho maturidade para assistir o The Voice, assim. Porque assim, eu fico sofrendo pelos pais, porque eu sou mãe, então eu fico, meu Deus, alguém tem que virar, essa mãe vai sofrer. E a criança também, porque é um sonho dela que tá indo por água abaixo se ela não for chamada, né? Então, é um medinho, assim, que dá. Ainda bem que vocês não escutam, eu não sabia disso. Bom, a gente vai mostrar agora, vai ter você com o Jô aí. Um pedacinho. Tá aqui, ó, já tá rolando. Ah, já tá rolando, gente? Aqui atrás. Ah, tá. Aí. Olha lá. Aí eu tinha uns 11 anos já, foi bem antes. Você ficou nervosa, não? Esse eu fiquei bem nervosa, porque eu não tinha muita desenvoltura, mas foi muito legal essa entrevista. Você falando sobre arte e tudo. Que bacana. Você falou que, além de jazz, você toca um pouquinho de MPB, alguma coisa. Dá pra soltar uma palhinha? Quem você gosta? Tem alguém que você se inspira aí na música popular brasileira? Eu gosto muito da Elis Regina. Eu gosto... Também quem gosto mais? dela. Dá pra soltar um pedacinho da Elis? Claro, sim. Você fez agora há pouco, inclusive, né? Ladeira da Preguiça, né? Sim, eu posso fazer outro que ela faz, é o clássico, que é o Morro Não Tem Vez, que é o Tom Jobim. Tom Jobim, claro. Mas posso fazer sim. Então vamos lá. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, pois se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, pois se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Samba pede passagem, morro quer só estar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é 100, são 1000 a batucar. E o morro não tem vez, pois se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Pois se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Vai se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Vai cantar, 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 vai cantar.
Tá aí. Obrigada. Bebé Salvego, os irmãos Salvego aqui no nosso programa, né? E é gozado como, cantando em português, você abre mais as vogais como se estivesse cantando em inglês, né? Ah, sim, Eu acho que é a influência, né? Acho que a influência você do canta jazz. tanto em inglês que quando você está cantando em português, você abre a vogal, né? Sim. Mas se derem, né? Você abre mais as vogais. Que coisa, incrível. Décio foi um grande músico aí também, Lindsay. Por isso que a gente sempre vê. Eu fui o quê? Um grande músico. Você entende, Décio? Aceita o elogio. Tá bom. Ó, vem cá, agora eu quero saber... Deus tá vendo. Vamos saber do Felipe. Ai, já gritou, oi. Você é muito ciumento? Você tem ciúme da irmã? Assim, como que é a relação de vocês como irmãos? A gente é bem de boa, assim. É tranquilo? Tranquilo. É porque vocês se entendem pelo olhar. Eu tô perguntando porque, né? Vocês se entendem pelo olhar quando pedem uma Mentalmente. música. Mentalmente, né? Já pensou, já tá indo. Jura desse Tem jeito? hora assim que eu tô em casa lá, começo a cantar uma música dela, vem, toca essa música aí na cabeça. Que bacana. Acho que quando a gente... tem até uma pesquisa científica que fala que quando você toca muito com uma pessoa, os neurônios se conectam. Tipo, a gente começa... Claro. A frequência cerebral começa Que bacana. a ser a mesma. Parabéns. Contatos Então, de vocês, pra quem quiser, né, Décio? É. Contratar os shows, ouvir essa música belíssima, né? Essa voz maravilhosa. Sim, claro. Para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só me seguir lá nas redes sociais. É tudo Bebê Salvego no Instagram. E também, para quem também quiser aí o telefone da minha produtora, é 19 97167 4778. Dá para repetir? 19 97167 4778. Aí, então. Parabéns, Aí eu viu? tenho certeza que todo mundo vai vibrar com esse showzaço que os Salvego vão fazer para vocês. Muito obrigado pela presença a gente que hoje. agradece, que é isso. Foi um presente A gente não vai pagar cachê, belíssimo. mas o franguinho tá ali, tá? O Opa. franguinho com molhinho branco, ele tá ali esperando sim. vocês. Vocês gostam do frango Adoro. com molho? Então, Convidados, tá? Vamos chegar lá. Vamos chegar pro lá. LED, Vamos vem. chegar lá. Vem, Ai, Décio ai, ai, Pitininho, ai, a gente ai, já ai. volta, viu? Vai afinando aí a gargantinha. E aí, Décio? O que temos agora? Eu acho que agora está na hora da gente saber como é que foi ontem, né? A rodada aí dos Fica aqui onde campeonatos você vai, homem. estaduais. Eu ia sentar lá. É aqui mesmo. então Ó, tá Rony, bom, quer que a gente então tá fica aqui, bom que a gente fica mais bonito aqui, ó. Então é o seguinte, nós vamos ver aí como é que foi, na opinião do nosso especialista, obviamente, Fernando Vanucci, falando sobre futebol. Fernando, oi você! Alô você, alô Fatioli, vamos começar com o Paulistão. O Palmeiras em casa, meio cambaleante, só empatou com a Ferroviária. William Bigode fez 1-0 Verdão. Mas Tony empatou para a Ferroviária, final 1-1. O Corinthians também segue, agora com 5 partidas sem vencer, 4 consecutivas. Empatou com o Novo Horizontino no interior, até fez primeiro com Gil. Mas 4 minutinhos depois, Genison empatou para o Novo Horizontino 1-1. Final, o Corinthians saiu da lanterna, mas corre sério risco de ficar fora das quartas de final. O Santos, esse sim, hein, foi um peixe elétrico contra o Mirassol na Vila. Acompanhe 3 minutos, Diego Pituca, 1-0 Santos. 18 minutos, Yuri Alberto fez o segundo, 2-0 Santos. O peixe do técnico português Gesualdo estava demais, hein? Eduardo Sacha fez o terceiro aos 22. Aí o Mirassol pensou assim, chega, né? Vamos pro ataque. E fez o seu gol aos 31 com Rafael Silva. Tudo no primeiro tempo. Acabou assim, Santos 3, Mirassol 1. O São Paulo, com time reserva, pensando no jogo contra a LDU na quarta-feira pela Libertadores, foi mal em Ribeirão Preto. Perdeu para o Botafogo, que tem uma das piores campanhas do Paulista. 1-0, gol de Didi no segundo tempo. O tricolor, mesmo assim, quase empatou no finalzinho, mas a bola explodiu na trave. Olha aí. Agora a Taça Rio, segundo turno do Carioca. Flamengo teve sufoco no primeiro tempo, mas no segundo, show de bola no meu Botafogo, viu? Everton Ribeiro, 1-0 Mengão. Gabigol não poderia faltar, teve gol de Gabigol, mais um, 2-0. Poderia ter feito mais, mas no pênalti, olha o Gabigol, mandou de leve na trave. E na volta, Diego fez.
Aí o VAR entrou em ação, anulou o gol de Diego e mandou o Gabigol cobrar novo pênalti. Só que agora ele mandou uma bomba, mas voltou a bater na trave. Aí, pouco depois, o garoto Michael, que foi o melhor em campo do Flamengo, fez seu gol para fechar o placar. Flamengo 3, Botafogo 0, final. No Maracanã, o Fluminense detonou o Rezende. Wellington Silva 1-0. Segundo tempo, 1 minuto. Marcos Paulo aumentou 2-0. Aos 14, Nenê, vovô garoto, cobrou o pênalti. Foi comemorar e levou o cartão amarelo. Que bobagem era o sobrador de apito, hein? É cada uma. Gilberto definiu o placar final. Fluminense 4, Rezende 0. Teve clássico no Mineirão, Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro. E o Galo saiu na frente com Igor Rabelo. Olha, de calcanhar, que chique, hein? No segundo tempo, usando a cabeça, Thiago empatou para o Cruzeiro, 1-1. Mas aos 47, nos acréscimos, um golaço de Otero. Do meio da rua, que bomba! Final, Galo 2, Cruzeiro 1. Campeonato Gaúcho, na Boca do Lobo, em Pelotas, Grêmio, com o time reserva, fez 1-0 no time da casa, o Pelotas. Gol de PP, Grêmio lidera o Grupo B. No Beira-Rio, o Internacional, também com reserva, sem problema, bateu o outro time de Pelotas, o Brasil. 2 gols de Patrick, 2 gols de cabeça, Schlappenella. O Inter está na frente do Grupo A com 4 pontos. Na quinta-feira, Inter e Grêmio, Grenal pela Libertadores, hein? Na última rodada no Campeonato Argentino, o River Plate, que brigava pelo título, empatou fora de casa com o Atlético Tucumã. Toledo fez para o Tucumã. E Soares, o gol do River Plate, final 1-1. O River foi para 47 pontos. Mas o Boca Juniors, de Carlito Teves, pegou o Ginásio Esgrima do técnico, o bolachão lá, o Diego Maradona. Abraços antes do jogo, bacana, tudo legal. O Boca tinha 45 pontos, precisava vencer e venceu. 1-0, um golaço do veterano Carlitos Teves. Olha aí, Boca Juniors, 48 pontos, campeão argentino da temporada, na última rodada. Loucura na Bombonera. Agora, o curioso, no fim de semana, rolou no Campeonato Capixaba. Vitória da capital do Espírito Santo e Linhares, do interior. Vai contando aí, ó. Léo Gonçalves, 1-0 vitória. Jarles Baiano, 2-0 vitória. Jarles Baiano de novo, 3-0 vitória. Thiago, 4-0 vitória. Léo Alves, 5-0 vitória. No segundo tempo, Vitinho, 6-0 vitória. Léo Gonçalves, vitória 7-0. Mais um de Léo Gonçalves, 8-0 vitória. Ramon fez o 9º, vitória 9-0. Mais um de Léo Gonçalves, vitória 10-0. Teve gol contra também, hein? Carlinhos, 11-0. E Chiquinho passou a régua, vitória 12-0, Fatioli. Amanhã tem mais, tá, gente? Abraços, até amanhã, pessoal. Caramba, 12-0 é goleada pra ninguém botar defeito. Que coisa incrível. Mas vamos voltar pro Ari, né? Ari, e olha só Já tá como pronto. é que ficou. Olha, estão aqui os pratos, por favor, vamos mostrar essa delícia aí que o Ari fez. E olha né? que bonito. É o frango grelhado flambado na vodka com creme branco de catupiry. Essa receita, como você disse, você aprendeu de um chefe, né? cruzeiro, Mas né? não com frango, né? Como é que foi a coisa? É assim, Décio, eu pesquiso muito sobre receitas. Sim, E eu vou tentando mudar as receitas. sim. Vou tentando melhorar. Pega a sem dúvida. receita e muda a E vou mudando. assinatura. Vou mudando. E essa você tinha dito que você tinha visto, mas não exatamente assim. Aí você mudou, você colocou o frango, né? Que não Eu vi tinha. um peixe flambado com vodka num cruzeiro que eu fui para Argentina. Ah, Depois eu cheguei no restaurante e falei, eu vou mudar. E também mudei a forma de se fazer esse creme branco, né? Sim, sim. E ficou Várias formas de realmente. fazer. Eu faço catupiry. Ai, que com bom. Daqui a pouco a requeijão. gente vai provar, Décio. Fica É bem isso aí. gostoso. Seus contatos, Ari Testa, para quem quiser saber aí as receitas, mais casa- informações.
Casa do Importado, tenho 2 lojas, uma na Pauliceia e uma no Jardim do Mar. O telefone é 41780608. Somos especialistas em bacalhau, azeite e azeitonas e cerveja, gente. Mandamos cerveja pro Brasil inteiro. Tá? Opa! Repete o telefone ali. 011 4178 0608. Falo com o Fabrício e eu cuido da parte da gastronomia na segunda unidade nossa, no Jardim do Mar de São Bernardo. O telefone é 4123 5427, prefixo 011. Tá Obrigada, viu? perfeito, Volte olha sempre com pratos só. maravilhosos aí. Fantástico. Vamos lá conversar com os nossos telespectadores. Vamos lá. Tô Vamos chegando, conversar. gente. Tcharam! Mágica. Bom dia, pessoas do Papo em Dia. Hoje, por estar machucado e não poder ter ido trabalhar, estou curtindo o programa em Fortaleza, Ceará. Olha a família linda. Bacana, sejam Muito bem-vindos. legal. É a família brasileira, ó. Todo mundo vestido de Brasil. Olha que É, de beleza. verde e amarelo aí, azul. Quem é o moço? Quem mais? Quem Com uma mais? cara Quem de mais? assustada, gente. Olha lá, é por causa da brincadeira, né, Dilma? Olha minha cara de assustada. Felipe Oliveira, São Paulo, Tatuapé. Bem-vindo, Felipe. Bacana, Obrigado obrigada pela pela audiência, Felipe. Falamos juntos, ó, pegando Tem vídeo. mais? Bom dia, Décio e Gisele. Sou o Marcondes do Arraial do Cabo, trabalhando ligado no mar e no Papo em Dia. Que bacana. Oh, e ele tá Olha aproveitando só. o sol melhor que a gente, viu? A gente tá aproveitando o sol sem aqui dúvida. Eu dentro, acho ele que tá lá ele na praia. é guarda-vidas, né? Você que tá certo, Pelo viu? uniforme, ele deve ser guarda-vidas ali. Tem mais ainda, Gisele? Olha lá. Agora são as notícias, né? As últimas notícias de coronavírus de 9 de março, gente. Ó, a Alemanha já tem mais de 1.000 casos. 1/4 da população da Itália está em quarentena e Brasil tem 25 casos confirmados. Tá aí a atualização sobre o coronavírus. A China anunciou nesta segunda-feira que registrou o menor número diário de infecções pelo novo coronavírus desde o início de janeiro. O Brasil tem 25, né, que a Gia acabou de dizer, Sim. e 1/4 da população da Itália está em quarentena. Na Itália está uma loucura, né, Gia? Tá mesmo. Eles proibiram o turismo em Veneza, Pois é. em Milão as pessoas não saem na rua. Milão, caramba, é um centro econômico, Verdade. é o coração do centro econômico da Itália e, no entanto, está praticamente fechada a cidade, né? Ó, na China tem 80.904 infecções diagnosticadas com 3.123 mortes. Nas últimas 24 horas, a Alemanha registrou 150 novos casos do contágio ao novo coronavírus, não é isso? O que eleva a 112 o número de pessoas afetadas pela epidemia, anunciou nesta segunda-feira o Instituto Robert Koch, que supervisiona o combate às epidemias do país. O principal foco da doença está na região da Renância do Norte. O que aqui? Westfália. Westfália. A Renânia do Norte e é a fronteira Westfália. com Holanda e Bélgica, gente. É. Na Itália, que você falou, é o país mais atingido no continente Pois europeu. é, na Itália está uma loucura, né? 7.375 casos, gente. Bacana. Mas- Do Ronaldinho Gaúcho, saiu no jornal também. Esse hoje. negócio do Ronaldinho tá muito complicado, De né? Harém à prisão no Paraguai, né? As polêmicas do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Ele falou que não sabia, né? Que agiram de má fé com eles, né? O advogado dele está alegando que havia feito o pedido, né? Requerido a naturalização tanto do Ronaldo como do Assis, irmão dele, para as autoridades Sim. paraguaias. E que quando chegaram os dois passaportes, ele achou natural que fosse o governo que tinha mandado. O Assis parece que recebeu e achou que aquilo era natural. E aí deu um passaporte para o Ronaldinho, ficou com o outro e tal. Só que parece que a promotoria pública lá de Assunção não achou tão normal assim e acabou levando os dois para a prisão, onde eles passaram de sexta para sábado, sábado para domingo, aliás, de quinta para sexta, né? Quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo e também de domingo para hoje. Hoje é que parece que eles iam ter um novo recurso para ver se poderiam deixar a prisão, né? Não dormir na prisão, né? Mas verdade, é um negócio Décio. complicado. Sabe o que eu não entendo? Ele não precisa do passaporte para entrar no Paraguai. Ele entra com a certidão. Não, com a eu sei, identidade. mas a naturalização, ele não queria um passaporte, ele queria o documento de naturalização paraguaia. Porque eles entendeu? tinham negócios Para lá, poder, entendi. porque ele tem negócios lá, né? Então ele Entendi. queria registrar essa coisa. Ele quer poder ser diretor de uma empresa
que tem a sede no Paraguai. Tanto ele como o irmão. Ó, vamos comer o frango com a vodka ali devagar, ó. Porque olha isso aí, ó, o que aconteceu com esse homem que fica bêbado e compra mais de 1.000 em frango por engano. Meu Deus do céu. Ele foi no mercado e disse que não vai, gente. Bebeu não vai no mercado, meu Deus. Fique em casa, não vai fazer isso, gente. Meu Deus Tem do mais? céu. Vamos ver as notícias. Vamos ver, ó. Morre... olha só, o Max von Sydow, que sempre foi um baita de um ator, é o padre de O Exorcista, né? E Got também, né? Mas acho que o Exorcista marcou mais do que tudo a vida do Max, né? Um monstro sagrado do cinema que morreu aos 90 anos. Que pena. Olha Realmente, essa em Minas Gerais, morre 7º paciente com suspeita de infecção por cerveja. Continua aquela história, né, da cerveja lá de Belo Horizonte. Que coisa, hein? Cada vez mais complicada. Vamos para mais notícias, vamos ver. Prefeitura abre cadastro para o quê? Pais pedirem, sobe um pouquinho, João, só para a gente ler essa aqui de baixo, ó. Prefeitura abre cadastro para pais pedirem uniforme escolar. Bacana. Sabe que uma vez eu vi uma matéria sobre as crianças que não podem ter uniforme, que elas se sentem constrangidas, uma espécie de bullying. Isso é super bacana, viu? Aquela história que a gente estava falando, inclusive, com o psicólogo, né? Com o Igor, né? A criança sem uniforme, ela é, vamos dizer, tem meia dúzia sem uniforme e o resto tudo uniformizado. Como é que elas vão se sentir integradas naquela turma sem uniforme, É verdade. Caramba? Nessa idadezinha, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. É muito complicado, né? É muito complicado. R7, a gente vai para outro, continuar na R7, gente. Vamos continuar, Décio, gastando energia. Vamos lá, sobe então pra gente ver. Força Nacional, se tem mais. É o poder da influência. Análise, a mulher e o poder da influência, viu? Tá vendo, Décio, aqui, ó, no cantinho? Tô vendo. A mulher e o poder da influência. Olha só, eu estava lendo essa daqui, por isso é que eu não estava prestando muita atenção aí. Conta. Motorista atropela e mata ladrão após roubo de relógio de luxo em São Paulo. A gente tem um vídeo disso, é isso? O vídeo consegue rodar? Não consegue rodar o vídeo, não consegue rodar o vídeo. Não dá pra gente rodar esse vídeo, mas aconteceu aqui em São Paulo. Tem ali um aluno levando arma também, ó. Renove seus eletrodomésticos. Baixa aí. Deixa eu ver o que mais que tem. Suspeito de ser uma das lembranças antigas. Então, mas... Deixa eu ver, tem mais? Leão essa... solta assusta vila na Espanha e polícia é chamada. Olha aí, ó, na Espanha. Eu ia ficar assustado de ver um leão. E você? Você sai correndo? Ou você ia tentar domar ele? Calma, leãozinho, calma. Eu peço para desaparecer. Bom, vamos encerrar aqui o Papo em Dia. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, às 10 da manhã em ponto. Mas agora chegou a hora... de dizer tchau. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. E agora está na hora, como disse ela, da... Hora H, com o Hermano Henning. Hermano Henning chegando aí com tudo. Tchau, gente. Até amanhã. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O nosso Hora H pela Rede Brasil de televisão e também pela Rede Mais FM. Hoje, segunda-feira, 9 de março de 2020, uma segunda-feira nervosa. Comigo aqui, Fernando Henrique Martins, com as últimas notícias e os comentários que a gente leva até você entre segunda e sexta-feira ao meio-dia e 30 minutos. Boa tarde. É isso mesmo, irmão. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha pelo rádio, pela televisão, também pela internet. Foi bom o final de semana? Muito bom, só que com muita chuva, não é? Lá no interior? Não, no interior não teve chuva não, mas não fui pro interior. Fiquei aqui em São Paulo e peguei uma chuvarada nesse final de semana, mas também na parte da tarde. E agora teremos uma semana tranquila, hein? Sim, Parece que o tempo agora vai colaborar com os paulistanos. Interior de São Paulo foi bem. Tivemos um domingo de sol, né? Exatamente. Em Ribeirão Preto, onde o São Paulo que jogou em Ribeirão. Contra o Botafogo. Então, perdeu.
A Ferroviária veio até aqui A e Ferroviária empatou com o conseguiu Palmeiras. empatar com o Palmeiras. Então, em Ribeirão Preto, um belíssimo dia de sol ontem. verdade. Agora, esta segunda-feira, puxa vida, Bolsa chega a cair 10% após parada temporária. Quer dizer, chegou a 10%, parou, teve aquele break lá na O Bolsa de Marcelo Valores. Guedes e explicou depois isso pra voltou. gente, né? Ele explicou essa história e a Que gente poderia vai entrar acontecer. nesse assunto outra vez. Um dia de pânico no mercado financeiro. Ações da Petrobras chegam a cair, olha, ouçam só, ações da Petrobras caem mais de 25%, maior queda da história. Guedes, o ministro Paulo Guedes, diz que está sereno e que reformas são melhor resposta a esta crise. Preços do petróleo operam em queda de quase 20% e derrubam mercados. Função da derrubada das ações da Petrobras foi, logicamente, em função disso. A baixa do petróleo traz outro choque à frágil economia global. Fernando. Pois é, irmão, que situação essa da economia? A última vez que aconteceu esse circuit breaker, que eles chamam, né, de parar as operações aqui na Bovespa, havia sido em 2017, quando teve a divulgação daquele áudio do Joesley com o Temer. Aquela história do presidente Michel Temer, que recebeu lá o empresário Joesley Batista na calada da noite no Palácio do Jaburu. Ele com um gravadorzinho. Ele ainda morava no Palácio do Jaburu, embora já fosse presidente, né? Não tinha se mudado para o Palácio da Alvorada. Então houve um escândalo no país com aquela história, mas não o suficiente para se equiparar a esse, né, de hoje. Olha, bom, vamos às manchetes. A Folha de São Paulo traz aí, multas ambientais atingem menor número desde 95. A Folha de São Paulo mostra assim uma preocupação em bater no governo. E em função disso deixa um pouco o jornalismo de lado, porque eu considero a manchete do Estado de São Paulo muito mais forte e muito mais jornalística. O Estado de São Paulo sai hoje com, após 366 mortes, Itália isola 16 milhões de habitantes. É uma coisa inusitada. Você já imaginou 16 milhões de habitantes? É como se a cidade de São Paulo, não é? A grande São Paulo, né? A grande São Paulo fosse isolada do mundo, porque sem poder viajar, sem poder sair do país. Vamos ver aqui a história, olha. Quarentena decretada por governo do país europeu afeta até 90 mil brasileiros e abrange centro financeiro. Isso aqui é jornalismo, hein, Folha? Em apenas 24 horas, o número de mortes pelo novo coronavírus na Itália aumentou 57%, chegando a 366. O avanço da doença obrigou o governo italiano a decretar quarentena obrigatória na região da Lombardia e em 14 províncias do norte. A ordem atinge cidades, veja só o número de cidades que atinge, uma das principais cidades, o maior centro financeiro da Itália, maior que Roma, Milão, capital financeira do país, e Veneza, envolvendo 16 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população italiana. O Itamaraty estima que entre 70 mil e 90 mil brasileiros vivam na área isolada. São 70 mil brasileiros que estão lá isolados junto com os italianos. Aí o governo não vai poder mandar os aviões lá para recolher esse pessoal. O bloqueio previsto para durar até o dia 3 de abril é a medida mais drástica desde a restrição do acesso na região chinesa de Wuhan, onde foi registrada a explosão no contágio da doença em janeiro. Além do isolamento, o governo italiano determinou o fechamento de escolas, ginásios, museus, cinemas, piscinas e clubes noturnos, entre outros espaços públicos da região. No Brasil, 25 casos, é mais, hein? Agora já está mais. Distrito Federal e 6 estados já têm registros da nova doença. Suspeitas chegam a 663 pessoas que podem estar contaminadas aqui no Brasil. O Maranhão é o único estado até agora sem registro de suspeitas, conforme boletim oficial. A Arábia Saudita inicia a guerra de preço no petróleo. O que mais tem aqui? Advogado de Ronaldinho diz que prisão é ilegal. Essa história de Ronaldinho
ser mantido preso. Ele deve ser mantido preso durante 6 meses. Lá em Assunção, a capital do Paraguai, pelo uso de documentos forjados, de documentos falsificados. É isso aí, os destaques do jornal O Estado de São Paulo. A Folha ainda fala essa história envolvendo quase tudo em torno do Dia Internacional da Mulher. Ontem, apresenta protestos de mulheres em todo o mundo, no Chile, aqui também no Brasil, a manifestação de Natália Rodrigues, entrevistada hoje, dizendo, uma figura aí dizendo que para a estudante de administração Natália Rodrigues, de 21 anos, diz que os pobres não têm vez no Brasil e a mulher pobre ainda muito mais. Bolsonaro assina acordo militar em viagem aos Estados Unidos. O destaque da Folha de São Paulo dizendo que o governo Jair Bolsonaro assinou acordo militar inédito com os Estados Unidos para ampliar a entrada do Brasil no mercado de defesa norte-americano. Trata-se do principal resultado da viagem de Bolsonaro à Flórida. Um destaquezinho aqui na primeira página do jornal O Estado de São Paulo. A gente sempre começa esse nosso programa destacando que os jornais impressos mais importantes do país destacam, no começo do nosso noticiário. O que temos mais aí? Em todo o Brasil temos o jornal O Globo, também bastante importante e foi considerado durante muito tempo o maior jornal de circulação em todo o país. E eu acredito que continua sendo o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, o maior jornal de circulação no país. O que diz o Globo hoje? O jornal O Globo traz como manchete estímulo econômico: o governo quer ampliar saques do Fundo de Garantia para acelerar o PIB. A medida estimularia a concessão de 100 bilhões de reais em empréstimos, É uma ideia de que o trabalhador saque esse ano o montante que tenha direito de 2020 a 2022. O valor terá de ser usado para uma operação de crédito, seja em garantia em empréstimo ou para antecipação de recursos, como é feito com imposto de renda. O Ministério da Economia estima que cerca de 8 milhões de brasileiros podem aderir a esse programa, que estimularia a concessão de 100 bilhões de reais em empréstimos em financiamentos em até 4 anos. Também traz o destaque da guerra de preço do petróleo, a maior queda desde 1991, e também outros assuntos do Rio de Janeiro. Já o Correio Brasiliense, do Distrito Federal, traz como foto de capa um cortejo fúnebre dizendo: latrocínios mais que dobram no Distrito Federal. Em menos de uma semana, 2 jovens perderam a vida após roubo de celulares em Taguatinga e na rodoviária do Plano Piloto. Esse caso da rodoviária, o rapaz estava com a namorada, eu vi na televisão, ele dá o celular e ainda assim é morto na frente da namorada. Uma Incrível situação isso aí. muito triste. E a manchete mesmo de capa do Correio Brasiliense desta segunda-feira: petróleo desaba e risco de recessão volta ao radar. Pois é, a gente podia revezar inclusive a leitura desse noticiário no UOL, Fernando. Sim. O título é o seguinte: Bolsa chega a cair 10% após parada temporária. Dólar sobe perto de R$ 4,75% agora, o dólar comercial. E nós temos também uma explicação que já foi dada aqui. Pelo... Já foi antecipado que isso poderia ocorrer. Pois é, e o circuit breaking, o break da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, quando chega a cair 10%, acontece uma parada obrigatória aí na Bolsa. Mas enfim, olha... Veja, irmão, só para dar... Nesse momento, a Bolsa de Valores está operando em baixa de 8,9%. Se recuperou um pouquinho, Se recuperou um pouquinho. Na casa de 89 mil pontos. Dólar comercial em alta de quase 2% a 4,72. Euro alta de 3%. Cotado a R$ 5,39, e a Libra a 2,87% de alta, a R$ 6,21. Agora a Bitcoin, a moeda eletrônica, queda de 15,73%, mas ainda assim sendo negociada a mais de $7.600. Quem investiu nessa história aí está realmente bastante preocupado. Pois é. A questão da Petrobras, enfim, bateu no breaking, mas me parece que em se tratando das ações particularizadas pelas empresas, o breaking ainda é maior, não chega, é mais do que 10%. Né? E da Petrobras, nesse momento, menos 23,65%. Daqui a pouco
vai ser paralisada também a comercialização da Petrobras. Olha aí, o noticiário do UOL agora, hein? A Bolsa Brasileira teve as negociações suspensas durante 30 minutos por volta das 10 horas e 30 minutos, após despencar na manhã desta segunda-feira. A interrupção, um mecanismo automático chamado Circuit Breaker, acionado quando se registra uma queda de mais de 10%. Isso não acontecia desde maio de 2017, quando Michel Temer foi acusado pelo empresário Joesley Batista de integrar um esquema de corrupção. Muito bem. Após a interrupção, a Bolsa voltou a operar em forte queda e chegou a cair mais de 10%. Agora, segundo o Fernando, estamos com 8% de queda. Isso. Um tombo incrível. Agora, para uma nova interrupção, é preciso uma queda de mais de 15%. Então, se houver uma nova interrupção, deverá ser de 15%. Com referência ao dólar, o Banco Central está realizando leilões para a compra de dólar para dar uma segurada nessa história aí. O Ibovespa, por volta das 12h05, agora há pouco, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, caía 9,3%, agora menos ainda, não é? A Petrobras liderava as perdas com um tombo de mais de 22%. No mesmo horário, o dólar comercial avançava 2,23%, 2,23%, ao preço de R$ 4,74 na venda. O dia é de caos nos mercados mundiais, com o derretimento das bolsas na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Após uma disputa de preços entre Rússia e Arábia Saudita, derrubar a cotação do petróleo em mais de 30%. Então a gente vê aqui, Fernando, que não é apenas essa questão do coronavírus, hein? Então, esse ruído entre Rússia e a Arábia Saudita em torno da cotação do petróleo. As bolsas dos Estados Unidos também suspenderam os negócios logo depois da abertura, devido à queda de 7% nos índices. Elas voltaram a operar depois de 15 minutos, ainda em forte queda. Fernando, eu vou pedir a você que acompanhe o UOL aí, que nós temos o caos nos mercados mundiais. Você podia dar um destaque sobre isso também. Pois é, mano, eu estou acompanhando aqui alguns números que estão chegando aqui. Nesse ano o Ibovespa já acumulou perdas de 23%. Né, o índice isso da aí Bovespa. significa muito. Significa muita coisa. Para você ter uma ideia, só essa movimentação ruim que houve com a Petrobras, só a Petrobras, segundo a Economática, que é uma empresa de estudos e de análise de dados de economia, a Petrobras perdeu em poucas horas mais de 64 bilhões de reais em valor de mercado. Olha isso. É muita coisa. É muito dinheiro. Essa história que eu disse também do BC no câmbio, diante da disparada do dólar. Agora a notícia aqui, já divulgada pelo UOL. Diante da disparada do dólar, o Banco Central anunciou hoje que vai triplicar a intervenção no mercado de câmbio, anunciada na sexta-feira, que foi de 1 bilhão de dólares para 3 bilhões de reais no mercado à vista. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, indicou hoje que as intervenções cambiais do Banco Central podem durar o tempo que for necessário e diz que o banco não tem preconceito ou preferência por uso de nenhum dos instrumentos à sua disposição. O valor do dólar, divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, no caso aqui, refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa de comprar a moeda em corretoras de câmbio, meu amigo, aí então o buraco é mais em cima. Não é? E essa crise do petróleo, hermano, também está arrastando outros mercados. A Nasdaq, nesse momento, nos Estados Unidos, opera em baixa de 4,62%. A Bolsa do Reino Unido, queda de quase 7%. A Nikkei, índice Nikkei do Japão, quase 5,1%. E a França, a Bolsa Francesa, CAC 40, queda de 7,21%. Isso é muito, hein? Isso é muito. Principalmente essas bolsas na Europa. Preocupadíssimo, né? A queda, né, do preço do petróleo realmente muda tudo, né? O índice Dow Jones está
com queda de 5,71%. Então a questão é esse desentendimento entre Rússia e Arábia Saudita, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, que estão em desacordo sobre o tamanho da produção da commodity esse ano. Então, junta a epidemia de coronavírus, que reduz a expectativa de crescimento econômico. Aí na questão do petróleo, a OPEP quis estabilizar o preço, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, grupo, né, desses grandes países, propõe ampliar os cortes na produção, reduzindo a oferta para fazer o preço subir. A Arábia Saudita diz que só cortaria se a Rússia ajudasse, mas o país não faz parte da OPEP, mas há 3 anos é um aliado, né? Aí a Rússia diz que não, sabe como é a política da Rússia, como é Vladimir Putin, né? E aí dá essa guerra que dá tudo isso no mundo. Tá explicado então, quer dizer que não é apenas, mas isso pode ser, claro, decorrência também dessa história do coronavírus. Vem na esteira. Que está assustando todo mundo. Vem na esteira. Nós falamos aqui, o nosso comentarista de economia na quinta-feira esteve aqui explicando o que era circuit breaker, mas para quem aí não teve acesso aos comentários dele, tem aqui uma explicação. Olha, a interrupção dos negócios, chamada de circuit breaker, é um mecanismo adotado no mundo todo e serve para garantir proteção quando há grande instabilidade em momentos atípicos no mercado. Este é um momento atípico, não tem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, quando a queda da bolsa atinge 10%, ela é paralisada por 30 minutos, o que aconteceu hoje por volta das 10 horas da manhã. Muito bem. Passado esse intervalo, os negócios são reabertos e o limite de queda passa a ser de 15%. Se a baixa chegar a 15%, outra vez, se chegar a 15%, agora voltou a 9%, voltou a 8%, né? Quase Mas 9%. se chegar a 15%, a bolsa para novamente, agora por 1 hora, em vez dos 30 minutos. Após esse período, as operações são retomadas e o limite de baixa aumenta para 20%. Se o Ibovespa cai 20%, então, que não aconteceu e a gente espera que não aconteça, os mercados podem ser interrompidos por qualquer prazo definido pela Bolsa de Valores. Eu tenho a impressão que até pode ser parar por dias. Sim. Né? E essas bolsas mundiais em forte queda, o Fernando já deu um panorama para a gente como é que a coisa está se procedendo até agora. Muito bem, meus amigos, senadores resistem a PECs de Guedes por impopularidade e textos conflitantes. Resposta rápida, como a epidemia. As epidemias levaram ciência brasileira em outro patamar, a epidemia do coronavírus. Vamos falar alguma coisa a respeito do Ronaldinho? Eu tenho aqui a informação. Eu também tenho aqui. Da pizza de presente nervoso. Que história é essa? Vamos dar informações. Está confirmado que ele vai ficar 6 meses preso mesmo no Paraguai, Fernando? Pois é, eles seguem presos preventivamente, né? A defesa pede para que ele cumpra prisão domiciliar, mas o governo paraguaio, a justiça paraguaia, quer que enquanto corra a investigação ele fique preso por lá preventivamente. Os representantes legais do Ronaldinho Gaúcho e do Assis pediram essa transferência, né, para a prisão domiciliar no próprio Paraguai. Segundo noticiou o próprio Globoesporte.com. A defesa precisa mostrar que ele vai ficar no país e, além disso, que tem dinheiro para quitar eventuais multas, segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público Paraguaio. A justiça deve dar uma resposta a esse pedido em até 48 horas. A ideia é transferir os dois para uma casa, um imóvel, um apartamento, enfim, em Assunção, capital do Paraguai. Num segundo momento, os advogados iam tentar um outro recurso para que ambos pudessem voltar ao Brasil, né? O promotor diz que eles são investigados pelo uso de passaportes falsos no Uruguai e foi ele, o promotor Osmar Legal, que pediu no sábado a manutenção da prisão dos brasileiros porque há risco de fuga, segundo ele, e o Brasil tem a sua política de não extraditar seus cidadãos, né? Na tentativa de transformar o caso em prisão domiciliar, a defesa dos irmãos disse que Assis teria um problema cardíaco e que precisa de cuidados médicos, né? Agora a gente espera quanto tempo levaria, né? Esse inquérito, já até passou da fase de inquérito, essa fase processual mesmo, né? Para saber se fica meses nessa situação dentro do Uruguai, dentro de uma prisão ou mesmo em uma prisão domiciliar. Eu tive chance de ouvir um jornalista paraguaio hoje de manhã pelo rádio
não é? Dizendo que o paraguaio em si, o pessoal do povo, acha que o Ronaldinho entrou de alegre nessa história, né? Entrou como inocente nessa história no Paraguai. Vamos ver se existe alguma coisa por trás disso, mesmo porque, Fernando, a princípio, o Ministério Público do Paraguai pediu a absolvição de cara do Ronaldinho. Eu não entendo muito bem dessa história, mas depois você disse aqui um outro promotor, quer dizer, julgava-se, pelo menos deu-se a entender na época, que de início o Ministério Público Paraguai, lá, não é? Eu não sei em que instância, mas pediu a absolvição, deu uma aliviada e o assunto foi para a juíza, no caso. Uma juíza que, não, peraí, aí a juíza pensou diferente e mandou prender o Ronaldinho nessa história. E agora, então, você tem a informação de que o próprio Ministério Público, provavelmente em outra instância, está pedindo realmente a prisão do Ronaldinho. Mas, por enquanto, ele está numa prisão comum, não é? E está sendo preparada uma prisão especial numa casa para ele. Vamos ver com que isso acontece. E aí, essa prisão preventiva tem prazo de 6 meses. Então é por isso que ele pode ficar preso durante 6 meses para ter uma explicação sobre essa história aí. Bom, eu tenho uma outra informação aqui dizendo que o presidente Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia, a última, diz ele. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro passou por 4 cirurgias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no domingo, deve ter sido exatamente uma entrevista que ele deu à TV Record, que passará por uma nova cirurgia. A declaração foi dada em entrevista ao humorista Marvio Lúcio, amigo aqui do meu amigo Fernando, conhecido como Carioca, durante o programa Domingo Espetacular da TV Record. Vai ter mais uma cirurgia, deve ser a última, afirmou o presidente Bolsonaro, sem dar mais detalhes dessa história. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral, Bolsonaro foi submetido a 4 cirurgias. A última delas foi uma operação de correção de hérnia incisional em setembro do ano passado. Durante a entrevista, o presidente disse ainda que tem suspeitas sobre as eventuais motivações de Adélio Bispo. Sabe quem foi Adélio Bispo, Fernando? Sim, o cara que deu a facada. Que deu a facada, né? E que não está exatamente preso. Parece que ele está num hospital, né? Tem problemas psicológicos, para dizer o mínimo, né? O sujeito deve ser meio pancada realmente. Suspeita a gente tem, né? Disse o Bolsonaro. Mas seria liviano falar. Ele foi filiado ao PSOL. Isso aí faz com que o presidente fique, com o pé atrás com referência a esse fato da facada. Aí, perguntado sobre as críticas da imprensa ao governo, Bolsonaro afirmou que elas ocorrem em razão do corte do orçamento em publicidade. Abre aspas. Se gastava mais de R$1 bilhão por ano. A imprensa tem o seu valor, mas era um gasto exagerado e reduzimos para aproximadamente 10%. E eles não gostaram. Eu não leio jornais para não me envenenar, disse o presidente em mais de um de seus ataques à imprensa. Agora tem até uma história de que a Patrícia Campos Melo, que foi injuriada pelo presidente aí numa provocação, entrou na justiça com uma ação de danos morais contra o presidente. A Patrícia deu essa informação hoje através de um artigo na Folha de São Paulo e ela escreveu um artigo longo ontem explicando que tem sofrido, não é, durante esse episódio. Não é? É o day after dessa história. Ela está sendo bastante acionada nas redes sociais com uma série de agressões. Né? Então, a Patrícia, repórter, né, digna do nosso maior respeito, a nossa solidariedade também em relação a isso. Daqui a pouquinho eu tenho uma informação sobre a Regina Duarte. A Regina Duarte está tendo dificuldades lá, meu caro. Já está sendo perseguida, né? Não só perseguida, mas está complicada a situação dela. Deixa eu achar. Enquanto isso, irmão, eu vou atualizar a questão dos mortos e desaparecidos na Baixada Santista, porque continua hoje, essa história, hein? Pois completa o 7º dia, né, de buscas, né, por corpos, né, de pessoas
que ficaram nessa situação. Até agora há pouco, eu tô aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, não há uma atualização, são 110 bombeiros trabalhando nesse momento, segundo informações do próprio grupo que nós temos aqui no WhatsApp, mas o registro é de 42 mortos, hermano, e 36 pessoas desaparecidas. Chegaram soldados do Exército ao Guarujá para ajuda humanitária aos desabrigados. Não há mais desaparecidos em Santos e São Vicente. Todo o trabalho agora se concentra na cidade do Guarujá, né? Que parece onde parece o fenômeno foi mais cruel. Sem dúvida. Segundo o Corpo de Bombeiros, são mais de uma centena de homens que trabalham na barreira do João Guarda e no Morro do Macaco, né? Inclusive estão buscando ainda um dos bombeiros que morreu. O Cabo Batalha ainda não foi encontrado, né? Onde acabou se ferindo mortalmente durante o trabalho, durante a ação. 2 bombeiros morreram, o Cabo Batalha ainda não foi encontrado. Moradores e voluntários estão ajudando os bombeiros nas buscas, usando equipamentos de segurança, máquinas estão sendo usadas e a situação é essa. A Defesa Civil do Guarujá interditou mais de 140 casas ontem, lá no Guarujá, em áreas de risco, porque senão há chance de novos deslizamentos e de mais mortes. As pessoas não podem voltar para esse local. Então, as 42 mortes, hermano, 31 no Guarujá, 8 em Santos e 3 em São Vicente. A ajuda do Exército chegou sábado a pedido da Prefeitura para oferecer ajuda humanitária, né? Então estão entregando donativos, preparando os kits, segundo explicou o Tenente Coronel Carlos Rocha, comandante da Fortaleza de Itaipu, que está na cidade do Guarujá. De acordo com a Defesa Civil do Estado, até ontem à tarde, 336 pessoas estavam desabrigadas em Guarujá, 185 em Santos e 102 em Peruíbe, né? E essa é a situação. O Exército colabora e nós também dizemos que ainda recebem donativos e ajudas nas cidades afetadas por essa calamidade, né? Pois é, Fernando, diante desta tragédia, não é, no litoral paulista, o que significa essa história do coronavírus? Em termos de Brasil, hein? Não em termos mundiais, não é? Que é incrível isso aí. Absolutamente nada. Com respeito a Regina Duarte, ela deu uma entrevista ontem, bastante comentada, no Fantástico, não é? O programa dominical da Rede Globo. Ela disse ontem que recebeu ataques de uma facção, enfim. Eu tenho aqui alguns detalhes desse finalzinho de programa, desse finalzinho dessa nossa transmissão aqui pela TV, dizendo que a nova secretária da Cultura, Regina Duarte, disse que os ataques recebidos desde que assumiu o cargo vieram de uma facção que quer ocupar a vaga para a qual foi indicada. Em entrevista ao Fantástico da TV Globo, Regina respondia indiretamente aos ataques que recebeu do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, que 2 dias após ela assumir o posto, usou as redes sociais para afirmar que a atriz não tinha capacidade de exercer o cargo e pediu perdão ao presidente Jair Bolsonaro por ter apoiado a sua indicação. Parece que a grande dificuldade da Regina Duarte, a nova secretária da Cultura do governo brasileiro, é o caso lá da Fundação. Deixa eu ver. Fundação Palmares. Ao ser lembrada de que cobrou de Bolsonaro a carta branca de que ele teria lhe dado ao convidar para o cargo, mas que ali mesmo o presidente avisou que não tem o poder de veto, Regina Duarte mostrou desconforto com a situação do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. A secretária já deu sinais de que gostaria de substituir esse senhor, Sérgio Camargo, uma vez que ele deu declarações polêmicas, negando até a escravidão no país. Temos 1 minuto ainda. Manifestação dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Pelo menos nesse finalzinho a gente podia destacar alguma coisa por parte deles. Aqui do Rio de Janeiro não se identificou. Boa tarde, o programa está muito bom. Também do Rio de Janeiro, a Dirce. Boa tarde. Quanto à prisão de Ronaldinho, o juiz é corrupto e o outro não. Por isso um optou pela prisão, que é óbvio. Tá vendo? O Hernandes Carvalho, estou assistindo em Gravatado, Ibiapina, Pernambuco. Olha aí. Boa tarde aos amigos. Sertão de Pernambuco. Naso Mota. Boa tarde aos amigos do Hora H e aos telespectadores. Uma semana produtiva e abençoada. Sou Mota de Fortaleza. Olá, Mota.
Temos também, boa tarde, Hora H. Eu e minha filha de 7 anos estamos assistindo o programa aqui da Vila da Lila, São Paulo. Vamos ver se a gente aumenta para 1 hora na TV, tá? Pois é, em São Paulo a gente está no canal 10, né? Da TV aberta da TV em São Paulo. Muito bom, São Paulo. Olha, vamos ter que terminar. Estão aqui chamando a nossa atenção. Muito obrigado, hein, Fernando? Começando mais uma semana, né, irmão? Estamos aí. Amanhã a gente está de volta. Gente, amanhã, terça-feira, a partir do 12:30, estaremos de volta com mais esta edição do Hora H pela Rede Brasil de Televisão. O pessoal da Rede Mais FM continua conosco até 1h da tarde. Até mais, até amanhã. Grupo Mais FM.com.br, na TV 7 da noite, RB Notícias. Tchau.